Fragmentos Trabalhistas 6. Olá! Como todos já sabem, começamos o ano com uma novidade: Fragmentos Trabalhistas. Passamos a ter periodicamente mini-áudios, vídeos sobre temas variados para você ficar sempre bem atualizado. E esse vai ser o nosso 6º fragmento. Vamos continuar falando a pedidos sobre honorários advocatícios por conta do nosso fragmento 5, que mencionava a recente decisão da 5ª turma do TST. A 5ª turma do TST decidiu aplicar o princípio da causalidade em um caso de extinção do processo sem resolução do mérito. No recurso, discutiu-se a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando o processo for extinto sem resolução do mérito por descumprimento da exigência prevista no parágrafo 1º do artigo 840 da CLT, ou seja, por não terem sido apresentados pedidos líquidos. O TRT decidiu pela impossibilidade, baseando-se no princípio da sucumbência mitigada, princípio desenvolvido pela Corte Regional a partir da constatação de que somente a previsão de honorários exclusivamente sucumbenciais no artigo 791-A e parágrafos da CLT. Para o regional, a CLT não adotou a causalidade ampla, ou seja, no processo do trabalho vigora o princípio da sucumbência estrita, atípica, mitigada. Assim, os honorários advocatícios são indevidos nas hipóteses de improcedência, desistência, renúncia e extinção sem resolução do mérito. Assim pensa o regional. Ou seja, só incide condenação em honorários nas hipóteses de sucumbência, tendo sido condenada a parte, seja em pecúnia, obrigação de pagar, seja em obrigação da qual resulte um proveito econômico mensurável, obrigação de fazer. O TST, por sua vez, preconizou a possibilidade de condenação em honorários advocatícios fundada na ideia central da causalidade, segundo a qual a parte que deu causa, a parte responsável pela movimentação do Poder Judiciário, deve suportar os ônus econômicos. E isso, para o TST, ocorrerá nas situações em que 1. A parte for sucumbente, 2. Em que o processo for extinto sem resolução do mérito, artigo 85 e parágrafo 6º do CPC, 3. Nos casos em que a parte desistir ou renunciar, 4. Ou ainda nos casos em que for reconhecida pelo réu a procedência do pedido, artigo 90 do CPC. Para o TST, o critério da sucumbência, enquanto causa de imposição de honorários, representa apenas um dos desdobramentos da noção ampla da causalidade, estando por ela abarcada, ao contrário do que sugere o princípio da sucumbência mitigada, que mitiga essa sucumbência. A decisão na íntegra está disponível na nossa plataforma e também na lista VIP do WhatsApp, ok? Em resumo, a 5ª turma do TST decidiu que é possível sim a condenação em honorários advocatícios na hipótese em que o processo for extinto sem resolução do mérito por não terem sido apresentados pedidos líquidos, mesmo não tendo sucumbido a parte autora, não tendo a parte autora perdido o processo, com base no princípio da causalidade, que não mitiga o princípio da sucumbência. O que temos aqui? Temos sucumbência mitigada versus causalidade. Vamos compreender e coordenar melhor esses dois princípios. A doutrina clássica, capitaneada por Chiovenda, tentando estabelecer qual litigante seria responsável pelo custeio dos honorários advocatícios, elaborou o denominado princípio da sucumbência, segundo o qual, para se determinar a responsabilidade da parte pelos honorários, importava apenas o fato objetivo da derrota, independentemente
da sua conduta. Contudo, esse enquadramento não era suficiente para resolver todas as situações processuais. Elaborou então a doutrina uma nova ideação, no sentido de que a responsabilidade deveria ir além do mero resultado objetivo da demanda, considerando-se também a conduta das partes. Essa concepção ainda perdura e é exatamente o que denominamos hoje de princípio da causalidade. Princípio este que estabelece encargo ao litigante que tenha tornado necessário o processo, que tenha dado causa ao processo. Cândido Rangel Dinamarco já ensinava que responde pelo curso do processo aquele que haja dado causa a ele, seja por propor demanda inadmissível, seja por propor demanda sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo que já tinha direito. Assim, a sucumbência, a derrota, seria um excelente indicador dessa relação de causalidade, mas nada mais do que um indicador. O CPC de 2015, em seu artigo 82, parágrafo 2º, estipula que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Já o artigo 85, caput, prevê que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Assim também, mencionando vencido, vencedor, os artigos 86 e 91 do CPC de 2015. De fato, ao mencionar as figuras de vencido e vencedor, o Código de Processo Civil positivou a regra da sucumbência como critério para nortear a imputação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais. Mas só critério norteador, pois o princípio da causalidade foi previsto expressamente no CPC, no artigo 85, parágrafo 10, onde menciona que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Assim também, no artigo 93, ao prever que as despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, que sem justo motivo houver dado causa ao adiamento ou à repetição. Com a reforma trabalhista, trazendo a inovação de condenação em honorários advocatícios em seu artigo 791-A da CLT, houve cisânia na doutrina e na jurisprudência. Para muitos, a lei reformista só teria adotado o critério da sucumbência, eclodindo assim o mencionado princípio da sucumbência mitigada, ou seja, passa-se sim a ter honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho, mas não atrelados a uma causalidade ampla, e sim mitigada, ou seja, só em caso de derrota propriamente dita. É importante ressaltarmos, contudo, que na própria justificativa do projeto de lei da reforma trabalhista há expressa menção à teoria da causalidade. Leio. Abre aspas. Além disso, o estabelecimento do sistema de sucumbência coaduna-se com o princípio da boa-fé processual e tira o processo do trabalho da sua ultrapassada posição administrativista, para aproximá-lo dos demais ramos processuais, onde vigora a teoria clássica da causalidade, segundo o qual quem é sucumbente deu causa ao processo indevidamente e deve arcar com os custos de tal conduta. Fecha aspas. Então, andou bem o TST em aplicar a teoria da causalidade e condenar a parte autora em honorários advocatícios, na hipótese em que o processo foi extinto sem resolução do mérito por descumprimento da exigência prevista no parágrafo 1º do artigo 840 da CLT, pedidos ilíquidos? Sim? Não? Por quê? Leia o acórdão na íntegra e comente aqui comigo. Você quer saber mais? Diga sim nos comentários que daremos sequência. Quer debater? Participe do nosso fórum online do curso Honorários lá na plataforma. E até o próximo fragmento.